Abençoados, bom dia, graça e paz, um ótimo domingo a todos. Recebo que hoje já seja seu melhor dia, que tudo te vai bem. Muito obrigado pela sua participação. Falamos aqui a partir do Rio de Janeiro, da cidade maravilhosa. Para você que não me conhece, meu nome é Neilton Cardoso. Neilton Cardoso. Bom, e falamos aqui a respeito do Evangelho da Incircuncisão, falamos a respeito dos mistérios que foram revelados única e exclusivamente ao apóstolo Paulo. Somente ele recebeu essa revelação. Bom, pessoal, é desse Evangelho que nós falamos. Muito obrigado pela sua participação. E hoje vamos aqui estar tratando sobre o juízo final, não é isso? Que é tratado pela religião, mas o Evangelho nos fala, o Evangelho da Incircuncisão nos explica como vai ser o juízo final. É sobre esse assunto que nós vamos estar aqui falando. Bom, muito obrigado, abençoada Lina Santos, que já está aí ao vivo conosco. Muito obrigado, abençoado. Recebo que tudo lhe vai bem, sua casa vai bem. Recebo que tudo lhe vai bem. Bom, muito obrigado por você estar participando. Recebo os olhos do entendimento já iluminados por Deus, para que você possa entender que o Evangelho da Incircuncisão é um Evangelho de entendimento. Não é você fazer, não é por obras, não é por esforço, né? O Evangelho é por entendimento, por conhecimento. Você conhecer a sua posição em Cristo Jesus. Isso que é o Evangelho, tá bom? E recebo que te faça bem, o que você vai ouvir aqui hoje, te faça muito bem, muito bem. E o assunto que nós vamos tratar, já falamos aqui, o juízo final. Mas antes de dar início aqui, eu gostaria de pedir a você que está nos ouvindo ao vivo ou por essa gravação, não é isso? É que você compartilhe a mensagem, tá bom? Nos seus grupos sociais aí, nas suas redes aí, para que a palavra corra e seja glorificada. E também que você se inscreva no nosso canal aí do YouTube, não é isso? @Neilton Cardoso, com M no final. Depois nós vamos estar colocando aqui, como fazemos sempre, o endereço aqui nos comentários para que você possa nos ajudar a fazer a palavra correr e ser glorificada, tá bom? Lá no YouTube. Muito obrigado pela sua participação, tá? Então vamos dar início aqui, porque o nosso tempo não é muito. Bom, então vamos aqui, ó. O juízo final. Acho que falamos tudo, né? Já lembramos de tudo, tá? Já mais uma vez declarando que você é abençoado, não é isso? Você é abençoado, a nossa posição em Cristo Jesus. Bom, vamos ler aqui, Hebreus capítulo 9, o verso 27. Muito conhecido aqui pela religião esse verso, é isso? Quando se fala de juízo, né, de Deus, é muito conhecido aqui. Carta aos Hebreus, que nós entendemos, nós pensamos, entendemos que foi escrita por Paulo. Pelo menos o conteúdo, né? O conteúdo é paulino. Né? O que está escrito aqui, até fazer aqui uma observação do que está aqui, por exemplo, Hebreus capítulo 2, verso 14, diz que o diabo foi destruído. Qual pensamento, além do paulino, queria escrever uma coisa dessa, dizer que o diabo foi destruído? Qual seria quem poderia falar, por exemplo, Hebreus capítulo 6, verso 1, mandando deixar as doutrinas de Jesus de Nazaré? Somente o apóstolo Paulo, as doutrinas que foram ensinadas por ele, tá bom? Hebreus capítulo 9, verso 27, diz assim, vamos ler aqui, acompanhe na sua Bíblia, se for possível, tá bom? Diz assim, e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, uma só vez, é isso? Vindo depois disso, o juízo. Então, o homem morre, é isso? Uma só vez, e depois vem o juízo. Olha, a religião, né, nós participamos aí por muitos anos, ela ensina até, né, é uma doutrina da religião, que haverá um julgamento, haverá um juízo após a morte de todos os homens. Sempre que o homem morre, ele vai prestar contas a Deus e vai participar de um juízo, de um julgamento, onde todos, segundo a religião, sem exceção, todos serão julgados por Deus,
né, cada um segundo as suas obras que forem praticadas aqui nesse tempo de vida aqui, né? Então, depois que você é julgado, de acordo com as suas obras, como diz a religião, então, salvação ou perdição. Ou você vai para o céu, né? Ou você vai para o inferno. Isso é o que diz a religião a respeito do juízo que vem depois que o homem morrer, exatamente por causa desse verso aqui, né, que está escrito aqui, Hebreus 9, 27, que o homem está ordenado a morrer uma só vez e depois vem o juízo. Olha, abençoados, Igreja Santa de Cristo, igreja irrepreensível, comprada com preço de sangue lá na cruz pelo próprio Deus, é isso? Olha, veja bem, o reino de Deus, mas antes eu gostaria aqui de dar licença de mandar aqui um abraço, uma saudação à minha amiga Rita Pires, lá de Eunápolis, falei certo agora, né? Eunápolis, lá do sul da Bahia, abençoada, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por você estar aí, receba que tudo te vai bem, receba que vai tudo bem na sua casa. José Velocino, me perdoa que não leio o seu nome correto, mas, mesmo assim, muito obrigado pela sua participação, tá bom? E peço a vocês que compartilhem a mensagem e que se inscrevam no nosso canal do YouTube, tá bom? Então, aqui, ó, o reino de Deus, falando aqui sobre o juízo final, o reino de Deus é um reino espiritual. Depois que Cristo morreu e ressuscitou, foi estabelecido ali um reino espiritual. Lucas capítulo 17, no verso 20 21, Jesus falando, diz que o reino não viria com visível aparência, não seria algo que poderia ser visto. O reino é espiritual, é no espírito. Depois da morte de Cristo, Deus abençoado não trata mais a ninguém segundo a carne. Depois que ele morreu e ressuscitou, Deus não trata a ninguém segundo a carne. Lá está escrito em 2 Coríntios 5,16, 2 Coríntios 5,16. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz, a ninguém conhecemos segundo a carne. A partir da cruz, ele diz, a partir daqui, da agora em diante, que era a cruz, a ninguém conhecemos segundo a carne, diz o apóstolo Paulo. 2 Coríntios 5,19, diz que Deus estava em Cristo ali na cruz, não considerando, não levando em conta os pecados dos homens. Depois que ele morreu e ressuscitou, ele não considera os nossos erros. Está escrito aqui em 2 Coríntios 5,19. Então, vamos aqui pensar, vamos raciocinar o que está escrito, né? Porque opinião, eu tenho muita opinião, eu tenho certeza que a abençoada Lina tem opinião, a abençoada Rita tem opinião, o abençoado José tem opinião, mas o que nos vale é o que está escrito na palavra de Deus, o evangelho da nossa salvação. É isso que vale. Então vamos aqui pensar. Nós lemos aqui que Deus não conhece ninguém segundo a carne, 2 Coríntios 5,16, e que Deus estava na cruz não considerando os erros e os pecados de mais ninguém, depois que ele morreu e ressuscitou. Então, se Deus não conhece a ninguém segundo a carne depois da cruz, como é que vai julgar alguém por causa das suas práticas carnais? Se Deus não considera mais pecado em ninguém, como é que ele vai te levar para um julgamento por causa de pecados? Como é que ele vai te levar a ser julgado, a te dar uma sentença, se ele mesmo não considera mais pecado? Pense aí, por favor. Depois da cruz, depois que ele morreu e ressuscitou, abençoados, o reino é do Espírito. Do Espírito. É isso que nós temos que entender, isso que a religião não entende. O reino é espiritual. O pacto é o pacto da graça, é do Espírito, não é da carne. Não é da carne. Deus não vai tratar com ninguém, meus filhos, segundo carne, segundo a carne, não vai mais. Olha aqui, vamos ler aqui um verso aqui bem bacana, que eu gosto muito aqui. Vamos ler aqui, ó. Efésios capítulo 2. Se você tiver Bíblia, acompanhe, diz assim, ó, Efésios capítulo 2, verso 8 e verso 9 e verso 10. Vamos ler esses três versos assim. Aqui diz assim, ó, verso 8. Pois é pela graça, olha só, é pela graça, não é que vai ser, não, é pela graça que sois salvos. Salvos pela graça, por meio da fé, não é por meio das obras. Não é pelo aquilo que você fez ou deixou de fazer, pela fé. E isto
o quê? A salvação e a fé não vem de você, não vem de vós, diz o apóstolo Paulo. É o quê? É dom de Deus. Dom de Deus, pessoal. Isso é um dom que Deus imputou em você, não é isso? A fé, você crê em Deus, o fato de você crer em Deus é dom de Deus. É Ele que imputou isso em você. E no verso 9, ele não deixa dúvida, ele diz, não das obras. Não é das obras. Não pode ser pelas obras. Por quê? Para que ninguém se glorie. Porque senão, de repente, eu posso me achar melhor do que você. Você pode se achar melhor do que o vizinho, porque tem coisas que o seu vizinho faz que você não faz. E o Evangelho é bem claro. Quanto à salvação, estamos aqui falando da salvação, do suposto julgamento, não vem das obras para que ninguém se glorie. E no verso 10, pois somos feituras suas, feituras de Deus, criados em Cristo Jesus. Você não se criou, você foi criado em Cristo Jesus para as boas obras, para as boas obras. Como é que ele vai te levar para o julgamento se ele te criou em boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas? Então, abençoado, veja bem, diz que a salvação não pode ser por obras. Nós lemos aqui bem claro, um verso muito conhecido, não pode ser por obras. Também, então, não se pode condenar alguém em um julgamento por causa das más obras. Se eu não posso te salvar pelas boas obras, então também não se pode se condenar por causa das más obras. Para a salvação, as obras não contam. Não conta, abençoado. Isso aqui é muito sério, né? Muito sério. Obras não conta para a salvação. Deus não considera o que o homem faz certo e errado para ser filho dele. Não é isso. 2 Coríntios 5:7 diz que nós andamos por fé, vivemos por fé e não por obras. Não é por obras, de maneira nenhuma. Olha, e diz mais, andamos em boas obras, o verso 10, andamos em boas obras preparadas por Deus. Isso aqui, né? Andamos, tem que estar aqui nesse corpo, andamos aqui nesse reino, nessa vida. Entendeu? Andamos, abençoado. A religião, ela trata com a carne, com o corpo. Né? Isso tudo é com a carne, com o corpo. O que o evangelho da incircuncisão diz ser do Espírito, a religião ela não conhece a nossa verdadeira identidade. O que o evangelho diz é do Espírito, a religião diz não, é na carne. O que o evangelho diz é por fé, a religião diz não, é por obras. Por obras. O que o evangelho diz, foi Deus que fez, a religião, não, você também tem que fazer. Diferente, está na contramão. Olha, quando o evangelho diz, lá em Hebreus capítulo 10, verso 14, nos fez perfeitos para sempre com uma só oferta, é no Espírito. Espírito perfeito, justo, feito perfeito, Hebreus 10, 14. A religião, ela procura santidade na carne, não é isso? Não, olha, porque o irmão, né, o irmão tal, e de vez em quando acontece as decepções. Acontece porque a religião ela procura santidade na carne, perfeição nesse corpo. Imagina, perfeição nesse corpo, com jejum, né? Não, você pode melhorar isso aí com jejum e com batismo nas águas, com santa ceia, dando um dízimo melhor. Isso em relação a Deus. Olha, João, lá o livro histórico de João, no capítulo 6, no verso 63, o próprio Jesus falou lá no seu dia de carne aqui, ele disse, o Espírito é o que dá vida. Ele fala, o Espírito é o que dá vida. Agora, a carne, para nada aproveita, abençoado. A carne para nada aproveita. Esse corpo, ele vai voltar para o pó. Tá? Já dizia lá o mais sábio, né? Que o corpo volta ao pó e o Espírito volta para Deus que o deu. É isso que está escrito, a carne para nada aproveita. A religião, ela inverte aí, né, as posições, inverte, né, a religião está invertida. Né, o que é para tratar no espírito, ela quer tratar na carne. Aí não tem resultado. Olha, 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, um verso aqui também bem conhecido, 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, diz assim, pois todos, veja bem o que está escrito, todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Todos devemos comparecer ao tribunal de Cristo. Para quê? Para que cada um, coisa individual,
cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo. Veja bem, por meio do corpo, não é do espírito, por meio do corpo. Ou o bem ou o mal. Cada um, coisa individual, né? Eu não vou poder receber por você e você não vai poder receber pelo seu vizinho. Cada um. Então, precisa-se saber, abençoados, onde fica esse tribunal de Cristo, onde nós todos devemos comparecer. Pois o tribunal sugere aí um julgamento. Sugere um julgamento. Quando você vai a um tribunal, é para saber o que vai receber, o que vai acontecer, a sentença, saber a sentença, saber o pagamento. E tem um detalhe, né? O que estiver feito por meio do corpo, diz aqui o apóstolo Paulo, o bem ou o mal. Olha, abençoados, está falando de obras, não é isso? Um tribunal onde se fala por obras. Então, aqui em Romanos capítulo 2, verso 16, diz que isso sucederá no dia que Deus julgar um tribunal, né? Para haver um julgamento tem que ter um tribunal, os segredos dos homens, segundo o meu evangelho. E o evangelho é o evangelho de Paulo, o evangelho da incircuncisão. Então, Paulo diz que chegaria um dia onde Deus iria julgar os segredos dos homens, mas segundo o evangelho dele. O evangelho de Paulo é o evangelho da incircuncisão, Gálatas 2:7. Nesse corpo aqui, abençoado, nesse corpo de carne, você precisa ter um bom comportamento. Você precisa se comportar aqui, porque em Gálatas capítulo 6, vamos ler aqui, ó. Deixa eu ver aqui, Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, no verso 7, olha o que diz aqui o apóstolo Paulo a respeito desse tribunal que nós devemos comparecer. Gálatas 6, do verso 7, diz assim, ó, veja bem, não vos enganeis, não se engane, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. E o verso 8, o que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção, o que semeia do Espírito ceifará a vida eterna. Então, abençoado, veja bem, não é que Deus está te castigando. Não é que Deus está te castigando, pesando a mão. E também não é Deus te abençoando. Não é isso quando acontece alguma coisa terrível na nossa vida, assim, né? Você vê assim, né? A religião diz, olha, Deus está pesando a mão naquela pessoa ali, ou então quando a pessoa se dá bem, né, acontece uma coisa boa, Deus abençoou, ele recebeu uma bênção de Deus. Não é uma coisa nem outra, abençoada. Todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. É você colhendo o que você plantou. Isso, somente isso. Eu não posso querer receber alguma coisa que eu não plantei, né? Eu não posso querer ter por exemplo, um salário de um engenheiro se eu mal fiz o primário, não plantei um estudo, não plantei uma faculdade. Isso não acontece. Não é Deus pesando a mão. Eu gosto de dar um exemplo, né? Que aconteceu na minha casa, já veio acontecer várias vezes. Meu papai ele morreu 69 anos por causa da nicotina. Ele começou a fumar desde os 14 anos. Quando chegou mais ou menos nos 60, começou a sentir muitas dores e nós nos levamos para o médico disse, olha, está tudo entupido aí dentro aí. E o que eu vou falar? Era Deus pesando a mão sobre o meu pai? Não, ele apenas estava colhendo aquilo que ele plantou. Somente isso. Romanos capítulo 5, verso 17, diz que o conhecimento da graça, abençoado, o conhecimento da graça e o dom da justiça que está em nós, nos faz viver bem aqui nessa vida, reinar em vida, viver tranquilo. Mas é necessário o conhecimento. Você é abençoado. Entenda isso, você é abençoado. Efésios capítulo 1, no verso 3, diz que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. E isso, abençoado, é uma posição espiritual. E detalhe, ninguém foge disso. Todo filho é abençoado. Posição espiritual colocada por Deus. Agora, nesse corpo de carne aqui, nesse corpo que nós usamos aqui, dia após dia, você tem que trabalhar.
Trabalhe, estude, se qualifique, faça sempre o melhor possível, viva uma vida de respeito, uma vida tranquila, respeitando os seus irmãos para ser respeitado nesse corpo aqui de carne. Agora, no espírito, você é abençoado, pois o juízo, o julgamento, veja bem, o julgamento que a religião espera para depois da morte física, a religião espera esse julgamento, isso já aconteceu, abençoado, já aconteceu onde? Aqui no Espírito, vamos ler de novo aqui, Hebreus capítulo 10, verso 14. Com uma só oferta, ele nos fez perfeito para sempre. Não foi até, ali, olha, até o Marcos, meu irmão lá de Caxias, fazer alguma coisa errada. E não é isso. Não. Ser abençoado para sempre no Espírito, para sempre, daqui para a glória, para onde você for, você é abençoado, porque a obra de Cristo foi perfeita para sempre. Não é o corpo de carne, esse corpo está envelhecendo. Já estou até aqui usando óculos, por quê? Porque o corpo está envelhecendo. Agora, o Espírito é perfeito para sempre, abençoado. É assim que acontece. Vamos ler aqui mais, Hebreus capítulo 9, vamos ler aqui o verso 26, que diz assim, de outra forma, falando aqui a respeito da morte de Cristo na cruz, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. A religião ela não considera a morte de Cristo. Isso é triste de se falar, mas é verdade. E diz mais, mas agora onde? Na consumação dos séculos, lá na cruz, uma vez por todas, uma única vez por todas, se manifestou para quê? O que está escrito na sua Bíblia? Para aniquilar, veja bem, aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E verso 27, vamos ler de novo. E como aos homens está ordenado morrer só uma vez, vindo depois disso o juízo. E o verso 28, assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, não de todos, de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Então, no verso 26, veja bem, no verso 26, falando do sacrifício de Cristo, diz que na consumação dos séculos, ali na cruz, o fim da lei de Moisés na cruz, Deus se manifestou uma vez, um só sacrifício para aniquilar, tirar o pecado, dar fim ao pecado. É isso que está escrito ali, abençoado. Então, veja bem, Paulo diz no verso 27 que aos homens foi ordenado morrer uma única vez. Agora vem a pergunta que a religião não responde. Não está falando, abençoado, de morte física. Que morte é essa? Que diz aqui o Evangelho, que o homem está ordenado morrer uma única vez. Que morte foi essa? Romanos capítulo 3, verso 23, diz assim, Romanos 3, 23, diz que todos pecaram e destituídos, foram separados, foram mortos em Deus. Lá em Adão, todos morreram, foram separados de Deus. A desobediência de Adão matou o homem para Deus. Matou o homem para Deus. E isso ordenado por Deus. Se você ler lá em Gênesis capítulo 2, no verso 17, você vai ver lá Deus mesmo falando, o dia que você fizer isso, morrerá. Vai morrer, não é isso? O apóstolo Paulo, que participou lá do pacto lá da lei de Moisés, o pacto de maldição e morte, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, no verso 1, ele diz o seguinte, estando vós mortos nos vossos pecados e delitos, Deus, nos deu vida. Olha, Paulo ele estava falando da morte, não estava falando da morte física. Quando ele diz, vós estavam mortos nos seus pecados e delitos. Pois fisicamente, Paulo nunca tinha morrido. Quando ele escreveu esse verso aqui, estava escrevendo para pessoas que estavam vivas lá na época. Mesmo porque, abençoados, veja bem, fisicamente, os homens continuaram a morrer depois da morte de Cristo, depois da cruz. Os homens continuaram a morrer, não parou. E Paulo disse, ele nos deu vida, estando vós mortos. Paulo estava falando da destituição, da separação do homem com Deus, provocado pelo pecado e conhecido pela lei de Moisés. Era dessa morte aqui que Paulo estava falando, que o homem foi ordenado a morrer uma única vez. Depois veio o juízo, um pacto de maldição e morte. O pacto da lei que na cruz teve fim. Cristo nos deu vida, fez o juízo.
fez o juízo ali na cruz. E o juízo está aqui, ó, no verso 34, Romanos capítulo 3, no verso 24, diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, o Pai eterno, justificados pela redenção que há em Cristo Jesus. Fomos justificados, nos deu vida abençoada. O homem morreu, quem teve vida. Tudo isso ordenado por Deus uma única vez e para sempre. Foi para sempre. Não aconteceu, como diz a religião, né? Tem que fazer. Não. Uma única vez para sempre. Romanos capítulo 5, 19, diz que a desobediência de Adão, veja bem, a desobediência de Adão trouxe a morte feito pecadores. A desobediência de Adão. Agora, a obediência de Cristo nos justificou. A morte e a justificação. A morte e a vida. O pecado e a justificação. Adão nos matou lá em Cristo, em Deus, e Jesus de Nazaré morreu na cruz e nos deu vida. Simples assim, abençoado. Então, como é que Deus, veja bem, como é que Deus vai julgar se Ele mesmo já fez justiça? Se Ele mesmo já nos justificou? Está escrito aqui, né, em 2 Coríntios 5, 21, que Ele nos fez justiça. Se Ele já fez a justiça, como é que agora Ele vai levar a alguém a um suposto tribunal para julgar, para condenar ou para libertar? Você precisa pensar, você precisa raciocinar, porque você já está livre. O homem morreu em Adão e a justiça foi feita na cruz por Cristo. Pelo próprio Deus, ele fez a justiça ali. Um detalhe aqui que eu gostaria aqui de ver aqui, bem interessante, vamos ler aqui com os irmãos, 1 Coríntios, gostaria de ler 1 Coríntios capítulo 15, o verso 22. Vamos ler aqui, ó, que diz assim, 15 e 22. Pois assim como todos morreram em Adão, olha só, a morte que foi ordenada em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Todos, assim, da mesma maneira que Adão, todos morreram em Adão, da mesma maneira, todos receberam vida em Cristo. A religião, ela ensina que você precisa aceitar a justiça de Deus. Ela ensina isso, né? Que você tem que levantar sua mãozinha, tem que aceitar Jesus como seu Salvador, você tem que fazer alguma coisa, você tem que aceitar, você tem que querer, porque senão, segundo a religião, a justiça não chega até você. Diz a religião. Agora, é uma pergunta, né? Uma pergunta que nos veio aqui e eu gostaria de passar para você. Né? O Evangelho da Circuncisão diz que é da mesma maneira. Diz que Adão desobedeceu e Cristo obedeceu, da mesma maneira. Então, se eu preciso aceitar o sacrifício de Cristo, a obediência de Cristo, se eu preciso aceitar, então também seria necessário eu aceitar a de Adão, aceitar a desobediência de Adão, e a mim ninguém nunca me perguntou, não sei a você, eu acredito que não. Você aceita participar do sacrifício lá, da desobediência de Adão lá no Jardim do Éden? Nunca perguntaram. Como também da mesma maneira, abençoado, ninguém nunca me perguntou se eu aceitava a justiça de Cristo ali na cruz. É da mesma maneira, da mesma maneira. Aceitar a Jesus como Salvador é outra mentira da religião. Eu sinto muito aí te falar, mas tenho que te falar, não é isso? Porque é uma mentira. Isso vem imputado em você. O próprio Deus imputou essa justiça em você. Como imputou em mim, imputou no meu amigo Orlando Alves, que está nos assistindo aqui, abençoado, um abraço para ti. Da mesma maneira que imputou em todos os filhos, sem permissão de ninguém. Né? Ele, a soberania dele, a soberania de Deus, ele imputou em nós esse sacrifício aqui. Né? Aceitar a Jesus é mentira. Adão e Cristo, desobediência e obediência, tudo ordenado pela soberania de Deus. Não existe, veja bem, abençoados, não existe livre-arbítrio do homem nesse negócio aí de aceitar Adão, de aceitar Cristo. Não tem. O homem aí não tem livre-arbítrio nesse negócio. Foi tudo determinado por Deus. E Paulo fala mais aqui sobre esse juízo aqui, sobre esse assunto, o juízo, não é um julgamento. Romanos, né, um verso bem gostoso aqui, né? Romanos capítulo 8, verso 1, diz assim, ó, portanto, verso 1, portanto, agora,
Paulo falando agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora, na cruz de Cristo, agora, não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Agora, depois da cruz, depois do juízo, depois da justificação, depois que fomos justificados por Cristo, não há mais condenação, porque todo filho, abençoado, por favor, abençoado, todo filho foi justificado por Cristo. O pacto da morte acabou, a lei de Moisés acabou, o pacto da condenação, onde os filhos eram condenados pela lei de Moisés, acabou. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Todo filho está em Cristo, todo filho depois da cruz. O pacto é de Cristo, por isso que nós estamos em Cristo. O pacto é dele. E diz mais, que não andam segundo a carne, não andam segundo a lei de Moisés, o pacto de carne. Quando Paulo escreveu esta carta, veja bem, quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta, o templo da lei ainda funcionava. Por isso ele fala, não andam segundo a lei de Moisés, não andam segundo a carne, porque a lei condenava. A lei só trazia a condenação. E se você está em Cristo, aqui na mente, você não tem condenação. Mas aqueles irmãos andavam segundo a carne, se viam condenados. Mas andam segundo o Espírito, o pacto da graça, o pacto da justificação. Nós, veja bem, nós aqui, no ano de 2026, nós já nascemos aqui com tudo consumado. Olha que honra, pessoal, que privilégio. Nós já chegamos aqui com tudo consumado. O fim da lei, ali já terminou na cruz, e o templo, que ainda estava de pé, já foi derrubado, já não tem mais, acabou lá no ano de 70, depois de Cristo, onde eram feitos lá os sacrifícios lá. E no verso 2, olha o verso 2, é Romanos 8, 2. Porque a lei do Espírito de vida, o pacto da graça, essa é a lei do Espírito, o pacto da graça, em Cristo Jesus, veja bem, em Cristo Jesus, me livrou. A termologia aqui do verbo, me livrou, não é que vai livrar. Não, ele não vai te livrar. Já livrou. Ele já te livrou. Aonde? Na cruz, abençoado. Livrou. E livrou do quê? Da lei, do pecado e da morte. Para que julgamento, abençoado? Onde que vai entrar o julgamento aqui? Já nos livrou da lei, do pecado, nos livrou da separação de Deus. Você nunca mais vai estar separado de Deus? Pode, porque ele mesmo já acabou com essa lei. Já nascemos livres. Veja bem, você já nasceu aqui livre e justificado. Não pode haver mais outro julgamento. O julgamento que a religião tanto deseja e prega, ensina, já aconteceu na cruz. Já aconteceu. E nos foi dada a liberdade. O próprio Deus, né? Ele pagou o preço alto, né? Sua própria vida ali, seu próprio sangue ali, né? Pagou ali no cash, ele pagou à vista ali, né? 100% ali. Ainda disse lá no finalzinho, né? Está consumado, acabou. E que julgamento é esse que o homem ainda vai ter que passar para ver se é aprovado por Deus lá, depois que morrer? Não, a morte foi a de Cristo. Ó, Gálatas capítulo 5, verso 1 diz aí, ó, foi para a liberdade. Não foi para um julgamento, não foi para a condenação, não foi para um processo aí para ver o que acontece, não foi para a liberdade que Cristo fez o quê? Libertou. Cristo nos libertou, abençoado. Você está livre aí, já nos libertou. O juízo já foi feito na cruz. O apóstolo Paulo não se cansa aqui de falar, né, que o juízo já foi feito na cruz. Não pode mais haver condenação para nós que somos filhos de Deus. Não tem, vai acontecer aí um outro julgamento. Não é possível isso acontecer. Não é porque a sentença já foi dada e executada. O próprio Deus, ele deu a sentença e ele mesmo executou na nossa vida. E a sentença é essa aqui, ó, Romanos capítulo 5, verso 1. 5:1 diz assim, ó, sendo, pois, olha só, justificados pela fé. Já estamos justificados pela fé, é isso? Temos o quê? Não é que você vai ter. Não, quem sabe, né, daqui a algum tempo, né? Quem sabe se tudo der certo, se nada der. Não é isso que está escrito, abençoado. Se apegue no que está escrito. Se apegue no escrito do Evangelho. Temos paz com Deus.
já fomos justificados por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos em paz com Deus. Como é que ele vai te levar para um julgamento, abençoado? Se ele mesmo promoveu a paz, né? O escrito de dívida, ó, foi riscado, acabou. Não, essa história que vai haver um juízo final depois que você morrer, não vai. Não vai. Então, você não precisa de fazer nada para isso, porque Cristo já fez todas as coisas. Não haverá julgamento após esse corpo. Não vai haver. Não pode haver. E, olha, veja bem, nosso tempo está terminando. Enquanto estivermos aqui, por aqui, nesse corpo aqui, que eu estou, que você está, enquanto estivermos por aqui, vivamos aí uma vida de liberdade, abençoado. Vivamos uma vida de liberdade. A nossa posição em Cristo nos permite isso, né? Somos abençoados, somos perfeitos, somos um só espírito com Ele, tudo nos vai bem, não temos condenação, né? Mas o que você planta, você colhe. Então, vivamos aqui, é uma vida de liberdade. Não vai haver julgamento depois desse corpo, não. O que tinha que ser, já foi. O que tinha que acontecer, já aconteceu. Né? Em Cristo, em Deus, estamos perfeitos. Olha, 1 Coríntios capítulo 6, no verso 17, olha só o que diz o apóstolo Paulo. E o que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Um só Espírito com Ele, pessoal. Ele está aí. Né? E em 2 Coríntios 3,17, ele diz, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? O que acontece? Onde está o Espírito do Senhor? Primeiro ele diz aqui no 1 Coríntios que é o Senhor, aquele que se une ao Senhor, nós estamos unidos ao Senhor. E agora no verso, na outra carta, ele diz que aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Isso acaba com qualquer julgamento. A sentença foi dada. O Espírito do Senhor habita em você. Nunca vai haver Deus, nunca vai te levar para um tribunal. Não, nada disso. Vamos ver se a abençoada Ana Maria merece. Merece sim, porque foi Deus que imputou nela o merecimento, a justificação, como imputou no Jorge Gabi, ali, a justificação. Então, ele não vai te julgar mais, porque ele já fez o julgamento. E a sentença já saiu aqui. Livres em Cristo Jesus. Então, abençoados, você é livre de qualquer condenação com Deus. Seja qual for, se alguém apontar o dedo para você, olha, Deus... Não, Deus não. Deus não vai ter nenhum problema contigo, porque Ele já te justificou. Apenas gostamos sempre de deixar bem claro, né, o que diz o Evangelho, por causa daqueles abençoados que misturam, confundem liberdade com libertinagem. O que você planta, isso você vai colher, sem problema, tá bom, abençoados? Eu recebo que você tenha entendido, eu recebo que você tenha gostado aqui dessa palavra. Um abraço ao meu irmão Jorge Gabo, que esteve agora há pouco tempo aí no ar. Eu recomendo a você que ouça aí o nosso irmão aí, procure na nossa página. Se você não o tem como amigo, né, recomendo que ouça. O meu irmão Dino Sani também, que esteve ontem, também está aí na nossa página. Ouça, porque esses abençoados estão falando a verdade do Evangelho. Como é que eu sei que estão falando a verdade do Evangelho? Simples, abençoado, é só conferir aqui com escrito. Aqui, ó. Aqui está escrito aqui que Cristo nos libertou. Libertou, não é que Ele vai te libertar. Isso que é a verdade. A esse, empresta aqui meu ouvido, porque o entendimento, a fé, vem pelo ouvir e ouvir a palavra. E esses irmãos aí estão falando da palavra, tá bom? Eu recebo que você goste, que você tenha feito bem aí o que você ouviu, e peço a você, com bastante carinho, bastante respeito, que compartilhe a mensagem nos seus grupos, para que outras pessoas possam ouvir, né? Ouvir, porque, olha, eu passei 35 anos da minha vida, um pouquinho mais, lá na religião, esperando esse tal julgamento. Né? Ai, será, né? Será que eu vou estar bem lá no dia? Será que eu vou ser condenado? Será o que eu fiz, né? Muitos irmãos ainda pensam assim, e não vai haver julgamento, porque a liberdade já foi imputada em mim, em você, já foi imputada no nosso irmão Raimundo Nonato, que está aqui nos assistindo. Livre, pessoal, você é livre, o próprio Deus te justificou. Lemos aqui vários versos, temos aqui mais uns 50 aqui, que o apóstolo Paulo deixa bem claro aqui, que
foi para a liberdade que Cristo nos libertou, que não vai haver julgamento. Você apenas vai colher aquilo que você plantar. Como dizia me falou um amigo meu, né? Se você tem disposição para colher, fica à vontade para plantar, que Deus não vai te condenar. Você apenas vai colher o que você teve a disposição, né, de plantar. Muitas vezes colhe errado, por quê? Porque colhe errado, mas quando você planta certo, você colhe certo. Como diz meu irmão Marcos, está falando aqui, né, nosso irmão José Luiz de Jesus Miranda, é aquele que nos ensinou, né, foi o primeiro, né, a falar dessa palavra maravilhosa. Eu recomendo você também procure nas suas redes sociais aí, José Luiz de Jesus Miranda. Tenho certeza que você vai entender, os seus olhos vão ser iluminados. Tá bom, abençoados? Muito obrigado pela sua participação. Se inscreva também no nosso canal do YouTube, tá? @Neilton Cardoso, com M no final. É necessário, é preciso, né? Preciso para que essa palavra corra. Nós ficamos muito tristes quando ouvimos, né, nossos irmãos falando coisas assim diferentes do Evangelho. Eu estava ouvindo uma reunião, uma entrevista com 3 teólogos, né? O mais bobinho tinha 10 anos de teologia, né? O mais bobinho lá. E falando a respeito se o homem podia ou não perder a salvação. Olha, minha senhora, eu não suportei 2 minutos. Suportei, porque é uma coisa assim de fazer chorar, né? Porque diferente do Evangelho, os teólogos colocam os filhos de Deus no inferno, condenam os filhos de Deus. E o Evangelho diz que Deus já nos justificou, que Deus já nos libertou, que Deus já nos salvou, que Deus habita no nosso espírito, abençoado. É isso que diz o Evangelho. O teólogo está mentindo. Se falar, isso é uma coisa muito séria, né? Muito séria, porque o apóstolo Paulo, uma certa vez, ele falou, né? Mesmo que venha um anjo do céu, você tem ideia do que é um anjo vindo do céu e falar alguma coisa diferente da revelação que foi dada a ele? É anátema, é mentira. Você pode chamar de mentiroso. E por isso nós falamos que esses teólogos são mentirosos. Por quê? Porque estão falando diferente do que está escrito no Evangelho. Então, não nos serve. E se não serve para nós, descarta porque não serve. Tá bom, abençoado? Mas nós precisamos espalhar essa verdade, essa palavra, para os nossos irmãos. Tá bom? Muito obrigado pela sua participação. Me sinto assim honrado, né, quando vejo os abençoados passando aqui. Muito obrigado. Receba aí um ótimo dia. Receba que hoje já é o nosso melhor domingo. Receba que o domingo hoje está bem tranquilo. Muito obrigado aí pela sua participação. E não se esqueça, a nossa confissão é essa: abençoado com todas as bênçãos. A nossa posição em Cristo Jesus. Essa é a nossa posição. Não sei o que vem, o que vai acontecer, não sei, mas a nossa posição em Cristo Jesus é essa: abençoados com todas as bênçãos. Domingo que vem, com certeza, querendo o nosso Pai, né, estaremos aqui de volta trazendo mais palavras do Evangelho da Graça. Muito obrigado e um ótimo